Boa tarde, tudo bem? Caroline Scos, da Sul Laser, começando hoje a nossa live sobre melasma. Vou estar num bate-papo super gostoso com a doutora Kátia e nós vamos abordar todas as dúvidas sobre o melasma. O melasma, que é uma queixa muito frequente, na grande maioria mulheres, e infelizmente o melasma não tem cura, mas tem tratamento. E hoje a gente pode manter o melasma bem controlado. O resultado é muito legal e a gente consegue tratar ele de diversas formas, seja ele oral, seja ele tópico, com laser, com outras tecnologias. Então nós temos aí uma gama de tratamentos muito legais para o tratamento do melasma. Eu vou ver se a doutora já está comigo e já volto para conversar com vocês. A doutora já está comigo, já entra para o nosso bate-papo bem gostoso. Eu mesmo tenho melasma e me incomoda bastante. Oi, doutora. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Eu gostaria que você fizesse uma apresentação para o nosso público, para a gente conhecer mais de você. Tá. Meu nome é Kátia Alexandre Daga, eu sou dermatologista, formada com residência na Universidade de Mogi das Cruzes, da doutora Denise Steiner, e atuo em Mogi das Cruzes. Que legal, doutora. E você trabalha com certeza bastante com melasma, né? É uma queixa muito frequente hoje nos consultórios e na grande maioria é a queixa de mulheres, com certeza. Sim, é uma das queixas mais frequentes que a gente tem no consultório. Ela é principalmente, ela comete as mulheres, mas a gente também tem homens que têm o melasma. É uma porcentagem pequena, mas em consultório a gente também trata homem com melasma. Eu também recebo algumas procuras masculinas, a gente sabe que é bem menos, alguns mais descuidados com o sol, porque a causa exatamente a gente não conhece, né? Do melasma, a gente sabe que tem uma série de condições que podem levar ao melasma, mas na mulher, principalmente as questões hormonais, né, doutora? Isso. O melasma, ele tem causas multifatoriais, né? Não é uma causa única, são várias causas que se juntam. Então, ele tem que ter uma predisposição genética, ele tem que ter fatores hormonais, tem que ter a exposição solar. No caso das mulheres, algumas coisas ainda acabam piorando um pouco, que seria a gravidez, a reposição hormonal ou tratamentos hormonais, né? Então, acaba acometendo mais a mulher também por conta desses fatores que acometem mais a mulher. O sol é um grande vilão, né? Eu tenho melasma, eu posso falar. Qualquer pequeno descuido com calor ou com o sol, a gente já vê uma piora bem importante do melasma. E nem só o sol, às vezes só o fato de eu ficar cozinhando ou ficar ali debaixo do vapor da panela, eu percebo uma grande piora no meu melasma. Isso. O melasma, ele acaba sendo desencadeado não só pela exposição solar, mas por vários raios ultravioletas. Então, a gente tem o raio ultravioleta A, o raio ultravioleta B, a luz visível, que é o computador, o celular, o tablet, e a gente tem hoje em dia o infravermelho, que é o calor, exatamente isso que você falou. Então, quando a gente abre a porta do carro, que sai aquele mormaço, quando a gente vai numa sauna, que está muito quente, quando a gente vai fazer alguma comida e cozinhar e fica naquele bafo da cozinha quente, ocorre que tem uma piora do melasma por conta desse calor. Eu percebo bastante, é uma queixa bem comum. Curitiba, que é uma cidade fria, mesmo no inverno, algumas pacientes apresentam piora do melasma, porque a gente fica em lugares mais aquecidos, come comida mais quentinha, usa mais o ar quente ou o ar condicionado quente, ou eventualmente um aquecedor para estar sempre aquecendo a sala. E na grande maioria, sim, mulheres que trabalham, então estão debaixo da luz,
direto com o computador, celular. É uma coisa que a gente não percebe do nosso dia a dia, mas que para o paciente que tem melasma é muito danoso também, né? Exatamente. São coisas no dia a dia que a gente faz e a gente não percebe. Então, o ideal seria usar um filtro solar todos os dias, mesmo em dias nublados, mesmo em tempos de outono, inverno. E a gente também fazer, às vezes, um resfriar a nossa pele. Borrifar um pouco de água termal, borrifar água quando a gente está em ambientes muito quentes. Isso ajuda bastante, né? E evitar Sim. sempre tratamentos ou fazer coisas que agridam o tecido, porque o processo inflamatório, o melasma é reativo ao processo inflamatório, né? Então, dependendo do que o paciente vai se expor, às vezes na tentativa de tratar uma ruga ou de fazer uma depilação a laser na região do busto, a gente percebe uma piora muito grande desse melasma. Então, o paciente que tem melasma, além de todos os cuidados que ele precisa ter na rotina diária dele, sempre que ele vai procurar um tratamento, ele precisa procurar com muito cuidado, porque dependendo do tratamento, existe uma piora muito importante no processo do melasma, né, doutora? Exatamente. Hoje em dia, a gente sabe que no caso do melasma, né, a gente tem que ser menos agressivo e fazer com que não aconteça nenhuma inflamação. E, pelo contrário, melhorar aquela inflamação que foi causada. Então, quando a gente vai fazer um tratamento para o melasma, a gente tem hoje em dia os peelings superficiais, o microagulhamento, o laser, mas não pode ser nada agressivo. Quanto mais agressivo, mais surge uma reação inflamatória e mais pode-se ter um rebote. O que é um rebote? Tem uma piora do melasma. Então, tudo aquilo que a gente tratou, clareou, melhorou, a gente pode se ter uma piora. Então, o importante é a manutenção. A gente sabe que o melasma, ele não é uma doença que ainda tem uma cura. É uma doença que tem tratamento. E o que eu sempre falo para os meus pacientes, que a gente, para tratar o melasma, tem que ser persistente, tá? E ter uma disciplina. Isso é muito importante, tá? A disciplina, porque a gente tem que seguir regras de usar o filtro, de usar clareadores, de ter um cuidado com a pele, tá? E tem que ter paciência, porque não é uma coisa tão rápida, né? Então, o importante é que seja contínuo, mas que não ofereça nenhuma inflamação para a pele para piorar esse melasma. Hoje a gente sabe que a gente tem algumas profundidades, geralmente o melasma não é só epidérmico, então a gente precisa de uma boa avaliação para conseguir tratar esse melasma, além de toda a paciência, porque não é todo paciente que responde a um determinado procedimento e às vezes ele vai responder reativamente. Então, a gente vai fazendo alguns testes com esse paciente para buscar o resultado ideal para ele. E sempre o que eu falo, nunca é um tratamento só, é uma combinação oral, tópica, o laser ou o microagulhamento. A gente faz uma combinação de tratamentos e uma adaptação na vida do paciente para conseguir uma resposta. Eu mesmo me uso como exemplo. Quando eu estou disciplinada, cuidando tanto da parte oral quanto da parte tópica, evitando o sol, o meu melasma fica super controlado, ele fica praticamente inaparente. Já Uhum. sei que descuido, mas um pequeno descuido, que seja um dia de descuido, eu já tenho todo um processo de escurecimento dele que é muito rápido. E depois eu levo muito tempo para chegar onde eu estava. Então, você tem que fazer um trato consigo mesma, mais do que com Exatamente. o profissional, né? Sim. Sabendo que é difícil chegar no resultado e quando chegar, qualquer descuido pode levar esse resultado, uma perda que pode ser grande ou pequena, vai depender da resposta de cada paciente, de cada pele, de cada momento. Exatamente. A gente não tem uma fórmula mágica que ela vai se enquadrar em todos os pacientes. A avaliação do melasma, ela é individual. Então, existem melasmas
que são, tem componente vascular, que são telangiectasias associadas, então a gente tem que tratar isso também. A gente tem o melasma epidérmico, que ele é um pouco mais superficial, o melasma dérmico, então realmente não existe uma fórmula mágica que vai simplesmente tratar todos os melasmas. A avaliação é individual e realmente a gente também tem esse complemento. Hoje em dia, para tratar o melasma, não adianta só usar os tópicos. A gente complementa com Vioral. Né? Então, a gente sabe hoje em dia que esse componente vascular do melasma ele é muito importante. Então, a gente tem hoje medicamentos que são antioxidantes, que a gente combina essa parte de tratamento da parte vascular do melasma. E é como você falou, às vezes a gente trata durante 3 meses, tem um clareamento excelente, e às vezes um final de semana que a pessoa descuidou, foi para uma praia, não usou filtro solar, não reaplicou, a gente tem a volta do melasma, né? Então é como se a gente começasse do zero de novo para tratar aquele melasma. E muitas vezes, ali até aproveitando o gancho, o paciente perguntou qual o melhor tratamento para as telangiectasias quando o paciente tem melasma. Eu, em alguns casos, além do tratamento oral, ainda uso um laser vascular. Só que nesse caso eu sei que eu vou inicialmente tratar os vasos que são quem estão nutrindo esse melasma. Posso ter uma piora na coloração do melasma transitória, porque à medida que eu fecho esses vasos, ele tende a começar a clarear lá com uma semana, 15 dias, mas eu sei que é um processo inflamatório maior, mas eventualmente eu preciso gerar, porque eu tenho vasos calibrosos ali que só a medicação não vai me trazer um resultado tão satisfatório. Mas eu, ao meu ver, não tem o que é melhor, porque cada paciente vai ter o que se adapta mais, o que é melhor para aquele paciente. Eu tento sempre evitar o laser vascular, porque eu sei que pode ocorrer uma hiperpigmentação maior ali, transitória, mas eventualmente a gente acaba usando. Isso. Hoje em dia a gente acaba também tratando as telangiectasias com o laser, mas são sessões mais prolongadas para não fazer nenhum processo inflamatório maior e piorar esse melasma. Então, exatamente como você falou, você vai tratar essa parte vascular geralmente com o laser e depois vai manter os clareadores, ou um peeling, ou um microagulhamento para continuar o tratamento e fazer um turnover da parte epidérmica para ter um clareamento da parte de fora. É verdade. Hoje eu gosto muito da combinação do NDIAG Long Pulse para a parte vascular. Aí eu caso ele com NDIAG Q-Switch, tanto no modo fracionado, onde eu consigo trabalhar a profundidade, vou trabalhar a mancha de dentro para fora e não de fora para dentro. E eventualmente ainda uso ele no modo colimado, onde eu vou tratar a região mais externa, mais epidérmica e finaliza o clareamento. Mas nunca esquecendo de entrar com corticoide no pós, evitando o processo inflamatório. Vou sempre trabalhar auxiliada, né, por um resfriador, porque esse resfriador vai garantir que a minha pele não vai aquecer para não piorar o melasma. E sempre os clareadores acompanham desde o 7º dia, para evitar que esse melasma piore, porque tudo no melasma pode desencadear um processo de piora, então a gente precisa ter sempre muita cautela, não é, doutora? Por isso Sim. que a parte oral é de suma importância e eu, pelo menos, tenho a preferência de usar ela durante o ano todo e não só no verão, como se fazia um tempo atrás. Sim, eu também. Atualmente, eu uso ela também no outono e inverno. O que eu mudo é que na primavera, verão, eu uso certas dosagens e no outono e inverno eu faço um tratamento de manutenção com uma dosagem um pouco menor. Mas a gente acaba por tratar o ano todo com o Vioral. Exatamente. Bioral hoje acho que foi uma das grandes descobertas, porque ele melhora muito até a condição da pele, a textura, a oxigenação e a própria proteção, que não deve ser só em função do melasma,
né? Ela, hoje, com tantas doenças que a gente tem, com a camada de ozônio da forma que está, e a pele que fica tão exposta a diversos tipos de luzes, a gente precisa ter sempre um cuidado maior com a nossa pele, né? Hoje em dia, o Vioral, ele também é usado para quem tem predisposição ou quem se expõe muito ao sol e predisposição ao câncer de pele. Então, jogadores que se expõem ao sol, fazem atividades, trabalhadores expostos ao sol. Então, a gente já usa também como prevenção do câncer de pele. Então, é uma coisa que é muito importante, porque ele é um antioxidante, ele diminui a inflamação, agindo nessa parte também. E a gente percebe exatamente uma melhora na textura de pele, porque como são antioxidantes, eles também vão combater o envelhecimento. Então, diminui a degradação, né? O sol, o raio ultravioleta, aumenta a degradação das fibras colágenas e elásticas. E com a proteção tanto do filtro protetor solar ou como os medicamentos via oral, a gente tem uma melhora dessa parte também. Então, a gente diminui essa degradação das fibras colágenas, ficando uma pele mais firme, né? Menos flácida, isso é importante. É verdade. O tratamento do melasma ele vai ajudar numa série de coisas. Então, muitas vezes assim, eu tenho às vezes alguma resistência do paciente, porque ele imagina que se ele vai no consultório, ele já vai ter o tratamento. Então, ele não quer tratar em casa. E é muito importante que ele faça parte dele. E eu sempre explico e sempre me uso como exemplo. Porque eu acho que a gente se ter como exemplo, conhecer o problema, é muito importante. E falo para o paciente, não adianta nada eu tratar aqui, porque para mim também tem custo tratar, e não fazer a minha parte em casa. Porque no tratamento do melasma, eu digo que 40%, 70% é o que o paciente faz em casa. O melasma, ao meu ver, a gente é muito dependente do paciente, do cuidado que ele tem, do que ele está fazendo, de como ele cuida em relação ao sol. Eu, particularmente, evito muito sair sem um chapéu, sem um boné, principalmente se eu vou ficar um tempo longo exposta, como uma caminhada, uma atividade física ao ar livre, porque a gente sabe que, principalmente durante um tratamento, que a tua pele está sendo estimulada, é muito pior um sol nessa etapa do que se não estivesse fazendo nada. Porque aquela Sim. pele vem sofrendo todo um processo de escamação, de regeneração. Então, é uma pele que não pode tomar nenhum solzinho. Sim. Hoje em dia a gente também orienta, além do protetor solar, existem o chapéu, o boné, as roupas que têm fibras que protegem, diminuindo essa radiação ultravioleta. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa não consegue reaplicar o filtro da maneira ideal e essa proteção física, ela ajuda bastante, né? O chapéu, o boné. Então, se a pessoa conseguir também usar esses adereços ajuda muito no controle do melasma. Né? A gente via antigamente aquelas senhorazinhas andando de guarda-chuva na rua de sombrinha, exatamente isso, né? É uma ajuda que a gente tem. Então, se a pessoa às vezes não tem condição de usar um chapéu com uma proteção, né, ultravioleta, o ideal é usar realmente um guarda-chuva na rua, uma sombrinha, isso já ajuda bastante. É verdade. Sem contar, né, doutora, que o protetor a gente não passa de manhã e esquece dele. A gente passa diversas vezes ao dia, no outono e no inverno, pelo menos 3, e no verão, se o paciente está mais exposto, até a cada 2 horas, dependendo do tipo de proteção que ele usa. Exatamente. Né? O ideal é a reaplicação do protetor a cada 2, 3 horas, né? E no caso, quando a gente está numa praia, numa piscina ou numa atividade física mais intensa, após entrar na piscina, entrar na água ou quando soa bastante. Essa reaplicação ela é muito importante. E também, o que acontece hoje em dia é que as pessoas não estão aplicando numa quantidade ideal,
né? Então, às vezes, a gente vê aquele protetor que dura tanto tempo. Significa que não está aplicando a quantidade ideal para ter uma proteção, né, suficiente para prevenir o melasma. Então, é importante também a quantidade. A gente tem algumas regrinhas de quantidade, de meia colher de chá para a face, meia colher de chá para o pescoço, uma colher de chá dividindo nos dois braços, uma colher de chá para cada perna, uma colher de chá para o tórax, uma colher de chá para o abdômen. A gente fala assim, mas realmente é em torno de 30 ml por aplicação, corpo todo. Se for face e pescoço, realmente já diminui a quantidade de filtro solar em uso e ele vai render mais. Mas o importante é aplicar na quantidade ideal. É verdade, não adianta só passar e passar como a grande maioria dos pacientes quando são questionados. Ou passam só uma vez ao dia ou passam eventualmente. O filtro ele deve fazer parte da nossa rotina, como escovar o dente, como se alimentar, como tomar banho. Ele hoje é para uma série de prevenções. E pacientes em tratamentos dermatológicos, eles têm obrigação de usar o filtro solar. Exatamente. Quando o paciente chega no meu consultório e ele pergunta, eu quero fazer um tratamento para envelhecimento, prevenção de rugas, prevenção de manchas, eu falo, o primeiro tratamento que você vai fazer é usar o filtro solar. Se você usar o filtro solar adequadamente todos os dias, você já tem uma prevenção de mancha, de rugas, de envelhecimento. Então, ele é o primeiro fator, né? Então, às vezes, não adianta só usar o anti-ruga e não tá usando um filtro solar, ou usar um clareador e não tá protegendo, né? Então, ele é de suma importância, né? Ele pode ser tanto comprado em farmácia, manipulado, e o que a gente orienta é que seja acima do fator de proteção 30. Então, hoje em dia, realmente, né, a partir do filtro protetor 30, a gente já tem uma proteção boa. Claro, numa praia, numa piscina, para a pessoa que tem o melasma, se a pessoa puder investir num protetor 50, 60, 70, melhor ainda. A diferença de porcentagem é pouca, mas essa pouca porcentagem para quem tem melasma já ajuda bastante, né? E a gente também orienta para quem tem melasma usar os protetores que têm tonalidade, que tem uma base. Aí os pacientes perguntam, mas é para disfarçar a manchinha? Não. Aquela base, aquela tonalidade, ela vai fazer uma proteção física na pele. Então, o protetor vai estar fazendo a proteção química, 30, 40, 50, 60, e aquela base, ela vai estar protegendo fisicamente, né? Para proteger da luz visível, né? Isso é importante. Então, o paciente acha que aquilo lá é só para dar aquela disfarçadinha na mancha, e não é. Ele é um tratamento para o melasma. Então, quando o paciente consegue investir num protetor que tenha tonalidade para a face, é o ideal. E hoje em dia a gente tem vários formatos para aquela mulher que usa maquiagem o dia todo. Então a gente tem pó, bastão, líquido, para não precisar tirar a sua maquiagem e começar tudo de novo. Então, às vezes o paciente fala, puxa, mas eu já fui maquiada, eu não tenho mais como passar o protetor. Sim, tem como passar até a cada 2 horas, pode ser através do pó ou um bastão. Exatamente. Aumenta a cobertura, muitas vezes eles ajudam no processo da maquiagem, deixando a maquiagem mais bonita. E você, além de tudo, está se protegendo. E ele também vai te ajudar a dar uma mascarada no melasma enquanto ele não está tratado. Mas o mais importante é a proteção que ele traz, né? E ele traz para o nosso dia a dia, porque são coisas pequenininhas que a gente leva na bolsa. Depois de almoçar, escovar o dente, retoca a maquiagem usando um protetor e continua o dia e vai cuidando durante o dia, principalmente que a gente está exposta muito à luz. Exatamente. Antigamente, o paciente falava assim, eu não gosto do protetor porque é gosmento, porque tem isso, tem aquilo. Hoje em dia não tem desculpa. Tem protetor para tudo quanto é gosto e tudo quanto é bolso, né? Tem os mais baratos, os mais caros, o que não tem perfume, o que tem perfume, hipoalergênico. Então, hoje realmente não tem mais desculpa para não usar o protetor.
tá? E isso é importante porque a gente vê uma certa resistência no homem usar protetor solar, né? Falando assim, ah, eu não vou ao sol, eu não tenho mancha, então não vou usar protetor. Ah, eu tenho barba, aí fica aquela coisa branca na barba. Hoje em dia não, a gente tem protetor para homem, toque seco, gel creme, então não tem mais desculpa. O importante é o paciente se adequar àquela cosmética. Eu acho importante porque para mim, pode ser aquele melhor protetor. Se o paciente não se adequar àquela cosmética do protetor, isso é, como ele vai sentir na pele, ele não vai usar, vai deixar de lado e não vai adiantar nada. Então, a gente realmente, às vezes, a gente começa com um, se ele não gostar, a gente pode mudar. Tanto a marca, quanto a manipulação, quanto. Então, isso hoje em dia já não é mais desculpa, né? Eu vi uma pergunta que falaram se tensão emocional piora a melasma. Só vou cortar um pouquinho para responder essa pergunta. A emoção, o estresse, aumenta um hormônio que chama cortisol, né? E o cortisol, ele aumenta os vasinhos, então pode piorar o melasma. Mas não é um fator dos principais de piora de melasma, não, e de desencadear melasma. O fator principal do melasma realmente é a exposição solar, né? Então, por mais que aquele estresse às vezes pode piorar um pouquinho, pode, mas não é aquilo que é o que vai mais piorar, não, tá? É verdade. Teve até uma outra pergunta antes ali, que perguntava qual o tratamento ideal para fototipos altos. Até porque fototipos altos têm uma grande incidência de melasma, porque ele já tem uma produção maior de melanina. Na sua Exatamente. opinião, doutora, o que você usa? Depois eu posso falar o que eu faço no consultório. Você fala em relação a protetor ou A tratamento de fototipos altos, o consultório? tratamento. É, o tratamento de consultório de peles mais morenas, negras, eu evito um pouco qualquer coisa agressiva. Então, eu faço microagulhamento e hoje em dia a gente tem um outro tratamento que chama MMP, que é a microinfusão de medicamento na pele. Ele é como se fosse um microagulhamento, mas a gente coloca um medicamento na pele. E esse medicamento vai depender de cada pessoa em relação ao que a gente está vendo. Então, por exemplo, se a gente quer uma renovação celular, a gente vai pôr um antioxidante. Se a gente quer um clareamento mais intenso, a gente põe um ácido cólico. Então, vai depender muito da avaliação de cada pele. Isso também, como eu falei, não é uma fórmula mágica que vai ser igual para todo mundo. Na pele, então, morena, negra, a gente evita ao máximo fazer qualquer tratamento agressivo, porque pode levar a uma outra coisa que chama hiperpigmentação inflamatória. Isso é uma piora da coloração, uma coloração acastanhada por conta de uma inflamação. A gente vê muito isso nas peles morenas e negras, na axila, na virilha, no pescoço, porque são áreas de dobras, atrito. Então, a gente já percebe que são pessoas que têm uma tendência a manchar mais que outras. Quer dizer, aquele atrito na axila, aquele atrito na virilha, já causou uma mancha. Então, uma exposição solar pode realmente causar uma mancha na face também. Sem contar, né, doutora, que esses fototipos, dependendo da agressividade, eles podem fazer as chamadas discromias, que é a diminuição de melanina na pele, fazendo aquelas manchinhas brancas que dificultam muito o nosso tratamento. Na maioria das manchas a gente não consegue tratar, e aí o paciente vai ficar com um efeito contrário, uma despigmentação de um ponto específico, uma manchinha branca, que é muito desconfortável para qualquer paciente, mas mais comum em fototipos mais altos, quando usado algum tratamento mais agressivo. Eu também, quando trato, tenho um cuidado muito grande com essa pele. Hoje, o laser de Q-Switch, no modo fracionado, onde eu fraciono energia e entro com microcanais de coagulação, ele me dá segurança para trabalhar qualquer fototipo. É um tratamento a longo prazo, é um tratamento semanal, em média são 10 sessões para que eu atinja um bom resultado. Mas ele sozinho não faz milagre. A gente também entra com uma medicação que vai variar de acordo com cada fototipo, no pós, peelings feitos no consultório, clareadores em casa e a parte oral para nos auxiliar.
mas é um tratamento que a expectativa é baixa e é a longo prazo. Uns pacientes com 6 sessões eu vou ter ótimos resultados, outros com 10, e alguns pacientes eu vou ultrapassar essa média de 10 sessões para chegar no meu resultado. Exatamente. Alguns pacientes a gente tem que não deixar aquela ansiedade tomar conta e querer que melhore, às vezes, em um mês. Né? O turnover da pele, né, já é 30 dias. Então, a gente vai começar a ter uma melhora a partir de 30 dias de uso de um clareador, de uso de um filtro solar adequado ou de um laser. Eu vi aqui uma pergunta perguntando se o ácido tranexâmico melhora o melasma. O ácido tranexâmico atualmente é uma das drogas mais utilizadas para o melasma, combinada com outros. Então, a gente usa o ácido tranexâmico tanto via oral quanto tópico. E também a gente está usando nesse tratamento que eu falei, que é o MMP, que a gente coloca também o ácido tranexâmico em quem tem o melasma com vasinhos. Então, para quem perguntou, o ácido tranexâmico é excelente para o melasma, mas não adianta usá-lo sozinho. É um tratamento que tem que ser feito combinado, tá? Outra pergunta, por que as mulheres têm mais tendência ao melasma? É porque a mulher tem essa parte hormonal. Então, uma porcentagem vai ser 90% de mulher vai ter melasma e 10% de homem que vai ter melasma. Realmente é muito mais frequente em mulher. Está relacionado com a tendência genética, mas essa parte hormonal, ela é muito importante no desencadeamento do melasma. E principalmente as mulheres que tomam anticoncepcional via oral e as mulheres que engravidam. Então, a gente percebe uma piora do melasma em quem faz utilização de anticoncepcional e na gestação. Por isso que na gestação a gente orienta muito o uso do filtro solar, porque é uma fase que o melasma pode piorar bastante. Tanto que quando o melasma piora na gestação, a gente tem até um nome para isso, que era o famoso cloasma gravídico, né? Quando chega no consultório, a gente já vê o cloasma gravídico. Então, é importante o uso do filtro solar na gestação. É verdade. E sem contar, né, doutora, que a mulher, ela tem uma tendência a se expor mais ao sol, antigamente a cuidar menos, hoje em dia cuidar mais, porque existe toda uma conscientização, a gente hoje sabe da importância do filtro solar, a mulher ela também acaba tendo cuidado, mas antigamente a gente percebia que as mulheres, elas por se exporem mais, elas acabavam apresentando mais essa questão do melasma. E existem até alguns anticoncepcionais que a sociedade brasileira ela contraindica para pacientes que têm melasma, né? Porque a gente sabe que são altas dosagens. Então, se a paciente não tem como não usar, a paciente que tem melasma deve conversar com seu ginecologista e seu dermatologista e tentar aqueles de composições menores para que o melasma não sofra tanto com altas dosagens hormonais, né? Exatamente. Se a gente conseguir que a pessoa não use o anticoncepcional, é melhor por conta do melasma. Quando a gente não consegue usar os anticoncepcionais com menor dosagem hormonal, né, para a gente não ter um aumento do melasma por conta do anticoncepcional. E como você falou, é mais frequente em mulher, que a mulher acaba se expondo ao sol. E a gente antigamente, a gente tinha hábitos, né? Eu falo, meu Deus, que loucura que a gente fazia. A gente usava Coca-Cola, óleo de urucum, passava bronzeadores, né? Então, a gente teve essa fase antes de saber o malefício que esse excesso de sol causa na nossa pele. Quando eu falo que o sol é malefício, é quando é o exagero, né? A gente tem também a produção de vitamina D, a gente tem que se expor ao sol, porque ele melhora quadros depressivos, algumas doenças dermatológicas melhoram com a exposição solar, mas é tudo questão de dosagem, né? Tudo que é o exagero, ele é danoso para a pele.
Então, quando a gente fala nessas coisas de bronzeadores, óleos de urucum, foram feitos realmente muito dano para a pele e a gente pega esses pacientes hoje no consultório, quando a gente faz essa anamnese, esse histórico, eles contam que usavam bronzeadores e ficavam expostos ao sol um tempo grande. E aí a gente vê que tem uma qualidade de pele com uma textura mais fina, mais flácida, mais manchada e num total que a gente fala mais envelhecida mesmo. Tanto que a gente dá o nome disso de elastose solar. Então, a elastose solar é um conjunto que foi ocasionado pelo excesso de exposição solar que causa o envelhecimento, a mancha, a flacidez e as rugas, né? Já é um conjunto de situações na nossa pele. É uma coisa que a gente até tem que combinar quando o paciente vai buscar um rejuvenescimento, que ele evite a exposição intensa ao sol depois, senão todo o processo de melhora que ele teve no consultório, o sol ele começa a trazer uma piora, porque o sol em excesso, em quantidade, a gente até vê aquelas mulheres muito morenas, que passaram a vida se bronzeando, às vezes muito malhadas, mas aquela pele toda rugosa, aquela pele flácida, aquela pele fina, aquela pele com um aspecto muito envelhecido, de uma mulher jovem, muitas vezes, com uma aparência muito mais velha, em função do sol, né? Sim, a gente tem até uma foto, né, na dermatologia que pegam exatamente irmãs gêmeas idênticas, univitelinas, isso é a genética idêntica, e uma que teve exposição solar e uma que não teve exposição solar, né? A diferença delas, elas têm 60 anos quando foi tirada a foto, de quanto aquela que se expôs ao sol estava muito mais envelhecida, é muito aberrante para a gente, né? Então, nesse caso, a genética era igual, então não tinha um fator genético que vai mudar, e sim a exposição solar. Então, realmente, a gente vê que às vezes a pessoa tem um hábito esportivo, tem uma coisa saudável, mas ao mesmo tempo toma muito sol e acaba causando o envelhecimento da pele, ficando uma pele muito fina. É verdade. Eu tenho até algumas pacientes que chegam no consultório para tratar diversos problemas, dentre eles manchas, eventualmente até melasma, rugas, flacidez, e muitas delas dizem: não, mas eu não vou ficar longe do sol. E eu sempre falo: nós temos dois problemas. O momento de tratar, porque o laser e o sol não se relacionam bem, ou Verdade. qualquer tratamento que vá ter uma descamação da pele, porque eu estou trazendo uma pele jovem, uma pele que precisa de cuidados. Se ela se expor, a gente vai ter problemas, principalmente de hiperpigmentação pós-inflamatória, que são aquele acastanhamento da pele. E tratar para quê? Porque se a gente vai piorar em curto período, melhor não fazer. Então, ou a gente negocia essa diminuição dessa frequência ao sol e o paciente vai ter resultados satisfatórios e a gente vai conseguir uma manutenção desse resultado, ou é melhor muitas vezes não mexer, porque é uma pele que pode dar durante o tratamento mais preocupação e mais problema do que ela tinha anteriormente. Então, eu sempre tento conversar com as minhas pacientes. Nós temos uma grande vantagem em Curitiba, é uma cidade fria na maior parte do tempo. Então, a gente tem uma época grande do ano que a gente consegue tratar aquela pele com segurança, contanto que a paciente não vá para lugares quentes, fazer o uso abusivo do sol ou, no momento do tratamento, querer se expor ao sol, porque não faz sentido, né? Exatamente, a gente tem algumas preferências durante o ano, né, o outono e inverno, para a gente acabar fazendo mais sessões de laser, para o paciente conseguir fazer essa rotina, né, e não perder esse acompanhamento, né? Agora, tem pacientes que, exatamente como você falou, acaba fazendo e vai no final de semana se expor ao sol numa praia e numa piscina. Então, nesse momento, a gente conversa com o paciente e vê outras alternativas para um tratamento do melasma, né? Porque senão a gente acaba até piorando o melasma se é feito um procedimento e depois tem uma exposição solar muito grande. Então,
a gente avalia individualmente o dia a dia do paciente, né? Até pergunta, porque tem pacientes aqui que a gente mora em Mogi, é perto da praia, Bertioga, Boracéia, e às vezes acaba indo todo final de semana para a praia. Então a gente acaba perguntando o hábito do paciente para escolher o melhor tratamento para o paciente, né? Então isso é importante, porque não adianta a gente fazer de repente o melhor tratamento que a gente acha, mas o paciente não seguir as orientações e acabar pondo o tratamento em risco. É verdade. Daí muitas vezes fica que o profissional não fez adequadamente, enquanto que a gente é muito dependente do paciente no tratamento do melasma. Ele é uma mancha muito delicada e ele requer muito cuidado. Eu acho que hoje, assim, cada vez mais as pessoas têm ciência da relação do sol com a pele, mas eu me surpreendo muitas vezes no consultório com essa questão de que o paciente quer tratar, quer manter a vida da forma como ele leva em relação ao sol, à praia, os excessos, e a gente fica numa situação delicada com o paciente, porque sabe que a mancha gera desconforto, dependendo da gravidade da mancha, até a maquiagem fica difícil de cobrir, e o paciente, lógico, começa a ter problemas relacionados à parte emocional, muitas vezes, porque não quer se ver com aquela mancha, porque não se sente mais tão bonita, porque tem dificuldade de esconder, porque as pessoas perguntam o que é, mas também não querem abrir mão do sol em excesso. E aí, para nós, fica muito delicado, porque o sol, além de piorar muito, durante o tratamento, ele é muito danoso. Exatamente. Uma paciente perguntou se o bronzeador da Banana Bolt é indicado. Na verdade, não é a questão da marca, mas é a questão do fator de proteção. Então, se ele é um bronzeador, provavelmente ele vai ser menos que 15, né? Ele não é ideal para tratamento do melasma e prevenção de envelhecimento, câncer de pele e manchas. Então, realmente, o bronzeador da Banana Bolt, se ele for menos que 15 fator de proteção, não é indicado para tratar. Algumas pessoas querem bronzear um pouquinho, né? Então, a gente fala que é importante fazer isso num tempo maior do que de uma vez só, porque às vezes é perigoso até causar uma queimadura na pele, né? E acabar fazendo até insolação. Então, isso é complicado. Uma outra pergunta que foi qual que é o melhor tratamento para o melasma? É uma pergunta difícil de responder, porque, como eu falei, o tratamento do melasma ele é multifatorial. Então, inclui vários tipos de tratamento. E não significa que um tratamento de um paciente vai ser igual para outro paciente. Então, é muito importante a avaliação, né, dermatológica para a gente orientar qual que é o melhor tratamento para aquele paciente, né? E isso é importante. E evitar, né, doutora, aqueles tratamentos que você vê em grupos, aquela coisa caseira, fazer o que o amigo está fazendo, porque nem sempre é o melhor para você e nem sempre é o mais indicado. Tem muito produto por aí sendo vendido sem Anvisa, sem pesquisa, coisas que às vezes fazem queimaduras na pele, se usados de forma errada, às vezes até um ácido bom que a gente tem na farmácia, mas se o paciente não estiver sendo orientado, não souber como usar, ao invés de melhorar, ele pode piorar, porque tudo precisa de uma boa indicação e precisa de orientação para que o paciente tenha o melhor resultado. Exatamente. É difícil hoje em dia, às vezes a gente vê pacientes que pegam a receita de um amigo, de um conhecido, de um parente e querem usar a mesma receita. E para o melasma, realmente isso não combina, porque cada tipo de melasma é um tratamento diferente. E como eu falei, a gente associa tratamentos clareadores tópicos em casa e via oral. E o via oral, a gente também faz combinações entre eles porque também depende muito de como está o melasma daquele paciente, né? Então, hoje em dia, não é uma receita de bolo tratar melasma, né? É um dos tratamentos, acho que um dos tratamentos mais difíceis da dermatologia é o melasma, e ele acaba tendo várias novidades hoje em dia,
a gente tem uma novidade que surgiu há pouco tempo, que é a cisteamina, né? E isso é importante, porque às vezes a pessoa fala, mas eu já usei esse ácido, já usei aquele. Então a gente vai fazendo essa mudança de tratamento e a gente tem vários tipos de produtos hoje em dia. Então a cisteamina é um produto novo e a gente consegue um bom resultado com ele. Em alguns pacientes tem uma excelente melhora. E dependendo do que vai usar, é necessário um preparo para a pele, que muitas vezes o paciente não sabe que foi preparado, que o que ele usou anterior é um precursor para que ele está usando na sequência. Então, todo o tratamento ele tem um planejamento, ele não é feito de qualquer jeito. Por isso que muitas vezes até a tonalidade da pele de um para o outro muda muito. Então, é muito delicado. Eu participo de alguns grupos de melasma e vejo as pessoas se indicando coisas. E é muito delicado, porque o que faz bem para mim não necessariamente faz bem para você ou para o meu vizinho. São coisas diferentes. O profissional que está tratando, ele está analisando uma série de fatores. Ele vem preparando aquela pele para receber algumas coisas. E o paciente muitas vezes não sabe disso, faz os tratamentos a modo caseiro e depois começam a dizer que determinada coisa não dá resultado. Mas não dá resultado porque não foi feito de maneira correta, né? Exatamente. E já é delicado. Porque mesmo a gente fazendo tudo certo, eventualmente ele não vai ter um resultado tão significativo. Exatamente. Eu também participo desses grupos e a gente vê, às vezes, até produtos que são vendidos, além de ser sem Anvisa, de ser sem regulamentação, a gente tem até medo de que esses produtos até piorem o melasma, né? Então, isso é complicado, porque o ideal é procurar um dermatologista para a gente realmente ter um tratamento individualizado para cada tipo de melasma. É muito importante. Acho que todo cuidado com a pele, ele deve seguir orientações, a gente respeitar cada pele e o paciente precisa entender que nem tudo que é bom para o amigo, nem mesmo para o irmão, é bom para ele, para a gente conseguir resultados significativos. O melasma é ainda, acho que a patologia que mais traz receio no meio médico em relação a tratamento, porque ele é muito reativo, é uma mancha que não tem cura, o tratamento é um tratamento longo. Eu costumo dizer aqui que a gente passa o inverno tratando, a gente tem uma pequena piora no verão, e aí a gente volta o inverno tratando e a gente vai passando. E cada ano, dependendo do cuidado do paciente, a tendência é piorar menos. Muitas vezes os pacientes falam para mim, poxa, Caroline, mas você tem melasma? Não parece. Dependendo da época do ano, realmente não parece que eu tenho melasma. Porque é um melasma bem tratado, é um melasma que eu estou sempre olhando para ele. Mas no verão, se eu tiver sem maquiagem, sem protetor, ele é visível. E eu gosto bastante de cozinhar, então estou sempre no calor, eu gosto de ir caminhar na praia, eventualmente de ficar um pouquinho na praia, evito me bronzear hoje, até por uma questão da saúde da minha pele, pego aquele sol pouquinho, aquele sol do horário mais apropriado para o sol, mas a gente sabe que mesmo tomando todos os cuidados, tem os chapéus, o V-Line, que tem a proteção, mas infelizmente o sol ele reflete na areia, vem, o calor piora. Então eu tenho esse cuidado de conversar muito com o meu paciente e pedir para que ele sempre que ele for tratar, ele busque um profissional e não faça nada da cabeça dele ou que ele viu em grupos para realmente não piorar e dificultar o trabalho do profissional, porque a gente sabe que dificulta muito, né? Aqui tem uma pergunta, o melasma pode dar em qualquer idade? O melasma, ele geralmente ocorre a partir de uma idade de 30, 40 anos. A gente vê que é quando tem essa mudança hormonal, né? Então, ele é raro acontecer em crianças não acontecem, em adolescentes
Se tiver uma exposição muito grande, se tiver já uma mudança hormonal, pode, né? Mas é mais comum nas mulheres que a gente chama idade fértil, a gente chama, que é essa idade dos 25 aos 50 anos. Por quê? A mulher menopausada, ela já tem uma tendência menor ao melasma. Então, por isso que a gente correlaciona que tem realmente esse componente hormonal que piora o melasma. Uma outra pergunta de tomar os ácidos, né, via oral. Quando a gente fala do ácido tranexâmico, ele não é o mesmo ácido que o ácido retinóico, o ácido glicólico, o ácido cógico. Ele começa com a palavra ácido, mas ele não é um ácido em si. Ele é um medicamento que vai atuar nos vasinhos da pele. Mas ácido retinóico, glicólico, cógico, eles não são tomados via oral. Eles são passados, né, para ir dormir ou de manhã antes do filtro solar. É muito importante, porque senão algumas pacientes vão estar pedindo para manipular o oral ácido retinóico, né? Retinóico, é. E a gente sabe que o transnexânico também é um ácido que vem sendo usado há uns 2, 3 anos e ele vem trazendo bastante benefício, mas também precisa de uma boa indicação. Por exemplo, pacientes que estão tentando engravidar, o ideal é parar o ácido transnexânico, ele vai fazer o ressecamento da mucosa. Então, tudo precisa de indicação e conversa, para você não estar arrumando uma coisa e estar estragando outra, né? Por isso Exatamente. aquele de ficar repetindo receita, sem que o profissional esteja por trás, dando suporte, sabendo o que está acontecendo, às vezes, ao invés de trazer um benefício, traz um problema. E como a gente tem, na maioria, mulheres na idade fértil, a gente tem que cuidar durante todo o processo de gestação, mas o cuidado é outro. Mesmo que a gente sabe que tem piora do melasma, mas o cuidado é muito mais preventivo do que, de fato, o tratamento nesse momento, né, doutor? Na gestação, a gente fica um pouco de mãos atadas em relação ao tratamento do melasma. A gente pode usar alguns medicamentos, alguns produtos, mas realmente não são todos. Tanto que o ácido retinóico é contraindicado na gestação. A gente evita usá-lo topicamente. O ácido tranexâmico a gente também não indica na gestação. Então, o que a gente pode usar na gestação é o ácido azelaico, que é um clareador que é bem tolerado na gestação, na amamentação. Então, tem que se tomar cuidado, que é importante isso também. Porque se a mulher estiver na idade reprodutiva e já estiver tentando engravidar, de repente ela engravida e está usando algum medicamento, é importante ela fazer uma pausa antes para depois se programar para engravidar. É verdade, eu gosto de comentar porque a gente vê muitas pacientes na tentativa de engravidar, querendo tratar o melasma e usando coisas muito fortes, que a gente precisa fazer uma pausa, já que ela vai engravidar, o que ela está tentando, o melhor é parar, ficar só com o que é permitido e deixar para tratar no segundo momento, porque a gente sabe que a gravidez, na grande maioria das mulheres, ela piora o melasma, porque é um processo de muita alteração hormonal, então a tendência é que essa mancha piore mesmo, né? Sim. Bom, acho que a gente pode já deixar alguns conselhos, né, para pacientes que, então, é assim, o melasma, ele tem que ter o tratamento disciplina e tem que ter força de vontade. E o principal tratamento para o melasma é um filtro protetor solar ideal e realmente diminuir a exposição solar, né? E procurar uma pessoa habilitada para tratar o melasma e não ficar usando coisas intempestivas, né? Sem orientação. Isso é muito importante. E não sei se você quer deixar algum conselho. Olha, doutora, eu uso as mesmas orientações que você. A única coisa que eu gosto sempre de deixar muito claro que quando o paciente vai tratar o melasma, ele precisa dosar a expectativa dele, para que a gente não tenha uma frustração. É um tratamento delicado,
é um tratamento demorado e não é um tratamento único. A gente vai precisar voltar a olhar para esse melasma em algum momento, mesmo que os resultados venham mais rápido do que o esperado, sejam resultados bem satisfatórios, porque a gente não tem cura. E eu percebo muito isso. Quando você explica para o paciente, ele sempre entendeu, mas quando o melasma volta, não era bem assim. Então, eu sempre tenho uma preocupação com isso, porque a gente trabalha desde a parte emocional, quando a gente fala de melasma, expectativa e resultado. E quanto mais ansioso esse paciente fica, parece que mais demorado se torna o tratamento. Então, o meu conselho é sempre que o paciente converse bastante com o profissional e entenda esta condição. Melasma, hoje em dia, não tem cura. Tem tratamentos muito bons, mas tratamentos a longo prazo. Eu penso da mesma forma. A expectativa, às vezes, do paciente é muito grande frente a um tratamento de melasma. Então, é importante a gente se posicionar em relação a isso, mostrar para o paciente que tem que ter essa disciplina e força de vontade e fazer o tratamento da maneira indicada corretamente, né? A paciente está falando assim, ele não tem cura. Ele não tem cura no momento. Hoje em dia a gente tem várias novidades para o melasma e a gente não sabe como vai ser o futuro, né? Então, como no momento não tem cura, tem tratamento, é justamente vamos tratar, né? E se a pessoa se sente mal com melasma, hoje em dia a gente também tem bases corretivas, né? Filtros solares com base, que também vai dar aquela disfarçada. Porque o importante é a gente viver, ser feliz, né? Não vai ser uma mancha, isso é importante. Não pode ser uma mancha na nossa pele que vai ditar a nossa felicidade, entendeu? Isso não pode acontecer. Por isso que é importante esse contato com o profissional que vai estar te tratando, para a pessoa também falar a expectativa dela, né? Então, é importante isso para a gente ter uma conversa franca e resolver de uma forma amável, porque é uma doença que algumas pessoas afetam realmente psicologicamente. E a gente precisa entender isso também. É verdade. Eu acho que é bem por aí. Acredito que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas. Eu acho que o melasma é um tema que tem bastante questionamento, a gente percebe no dia a dia. Eu acho um tema super legal de trabalhar, porque a gente vê um grande acometimento. Até teve uma dúvida ali, a pessoa perguntou, a gente não respondeu, agora que eu me lembrei, quais as áreas do melasma, né? A gente sabe que no rosto, pescoço, colo, eventualmente braços, mãos, mas o que a gente vê mais comumente é no rosto mesmo, né, doutora? Isso, o melasma ocorre mais na região malar, nariz, testa e buço, mas ele afeta também pescoço, colo e braços. Então, às vezes vem pessoas com manchas no braço que são melasma, mas é mais comum realmente na face. É verdade. E é isso mesmo. Acho que uma mancha não pode ditar se a gente vai ser feliz ou não. Tem tanta coisa hoje que a gente pode minimizar, disfarçar, e os próprios tratamentos, então não tem porquê uma pessoa ser infeliz por conta do melasma. E de qualquer Exatamente. forma, eu acho que a doutora está à disposição, né, para tirar todas as dúvidas, se ficou alguma coisa. Quem não teve tempo de assistir a gente agora, mas vai assistir a gente posteriormente, eu acho que a gente está aqui para tirar as dúvidas e para ajudar da melhor forma possível. Exatamente. Qualquer dúvida pode entrar em contato, tá? E realmente estou à disposição. Doutora, eu queria te agradecer, primeiramente, por você ter dado esse tempinho para nós, por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que sábado é um dia difícil, ainda mais em meio a todo esse isolamento que a gente está passando, esse momento mais pertinho da família. Mas eu te agradeço a parceria e a gente está à disposição para o que você precisar. Eu que agradeço o convite. O importante é a gente sempre tirar as dúvidas dos pacientes e esse contato é muito importante. E eu agradeço a sua paciência comigo e obrigada.
Obrigada, doutora. Também queria agradecer a minha equipe que está toda trabalhando hoje em prol dessa live para dar certo. A maioria deles estiveram com a gente. Agradecer todo o suporte que eles deram todos esses dias para que a live acontecesse hoje. Que bom, muito obrigada. Um grande beijo, uma ótima noite. Para todos, obrigada. Tchau. Tchau.